RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Olá, eu sou Danilo Gugeral e estamos a dar início ao nosso ponto de encontro. Desde já recebo um grande abraço, pois o título da nossa conversa hoje será Pacificador ou Vítima? Pacificador ou Vítima? Em Provérbios, no capítulo 27, versículo 5, Salomão diz-nos que melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto, o amor escondido. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Eu não sei se tu já tiveste a impressão de que as pessoas às vezes fazem o possível para tornar a tua vida difícil, para te subcarregarem. Será que, amigo ouvinte, já sentiste que a tua liberdade de escolha te foi retirada? Não tens essa liberdade, que és controlado, és usado? As outras pessoas tomam decisões em teu lugar e depois avisam-te do que deves fazer, sem haverem algumas pessoas, por exemplo, que deveriam negociar contigo decisões que vão ter impacto na tua vida? Se por acaso respondeste sim a estas perguntas, então é bem possível que estejas a ser um apaziguador acomodador. Apaziguador acomodador. Se não és, provavelmente conheces alguém que seja um apaziguador acomodador. Algumas pessoas acham que foram criadas, ou pelo menos dão a sensação pelo seu estilo de vida, que elas acreditam que foram criadas para viverem um estilo de vida constantemente apaziguador. Só que em extremo, portanto com um comportamento extremado, um comportamento extremo mesmo. Na verdade, as Escrituras realmente nos pedem para que vivamos em paz uns com os outros, pois nós fomos chamados à paz. Isso temos pelo apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Diz: seja a paz de Cristo o árbitro nos nossos corações. E depois ele ainda termina dizendo: sejam agradecidos. Vou repetir: seja a paz de Cristo o árbitro, aquele que norteia, que julga os nossos próprios corações, a paz de Cristo. E sejam agradecidos. Sim, as Escrituras falam-nos disto. Então, como determinar a diferença entre uma pessoa que está vivendo de acordo com este princípio bíblico e o apaziguador acomodador, que leva tendencialmente as coisas ao extremo? Bom, ou bem, se tu és um apaziguador acomodador, normalmente terás pouca tolerância às situações de tensão, de ira e até de divisão, conflito. Terás pouca tolerância, não aguentarás, portanto será demasiado incómodo para ti se fores um apaziguador acomodador. Provavelmente te sentirás desconfortável numa discussão e podes ficar muito aborrecido quando as pessoas discordam de ti e te confrontam. Podes interiormente sentir-te muito, muito magoado com isso. Se realmente trabalhas duro para manteres a paz, não te darás conta, não notarás o custo, o preço que tu pagas para manteres essa paz como apaziguador, acomodador. Realmente, será que analisas os teus passos de uma forma constante?
o que é que eu vou fazer? Qual é o passo a seguir a dar? Ou antecipas, com alguma ansiedade, antecipas ou adivinhas, tentas adivinhar as reações das pessoas aos teus comportamentos, estás sempre alerta, tens um sensor sempre ligado em relação a isso. São boas questões, não é? Porque alguns de nós podemos passar por etapas da vida ou termos um estilo de vida de apaziguador, acomodador. Se assim é, por exemplo, também dificilmente ficas tranquilo, como eu já disse, em condições emocionais adversas. Não consegues ter paz em situações ou condições emocionais adversas que são muito, muito comuns hoje em dia. No trabalho, na família, no prédio. Eu e o Levi estávamos há pouco a falar de condomínios, nas equipas de trabalho, acho que já disse, na igreja, não é? Então, condições emocionais adversas é algo muito comum nos níveis altos de stress que quer os casados, quer os singles experimentam hoje no seu dia a dia. Bobby Reed, ela chama as pessoas apaziguadoras, acomodadoras, de pessoas que adoram, ou seja, que gostam imenso, que necessitam imenso de estar constantemente a agradar os outros, constantemente. Não conseguem viver se não for com esse objetivo. E ela diz que seria importante, e eu concordo totalmente, que tu consigas identificar algumas destas características, eventualmente em ti ou em pessoas muito próximas, tipo pai, mãe, ou no caso de seres mãe ou pai, identificar nos teus filhos, em pessoas próximas de ti. Quais são algumas destas características? A primeira é que este tipo de perfil, como eu já disse, gostam de agradar as pessoas, mas são viciados, gostam disto porque são viciados em aprovação, precisam de constantemente serem validados, elogiados e vão fazer tudo para alcançar esta aprovação constante, este elogio constante. Normalmente foram pessoas que na sua infância não tiveram esta aprovação, este amor fundamental nas suas vidas. Então, na vida da adolescência ou na adultícia, ou até sendo bem mais idosos, eles necessitam muito de viver assim. Portanto, precisam muito, ponto número 1, precisam muito de serem aprovados. A segunda característica, o segundo item, é que têm uma autoestima muito oscilante e normalmente mais para baixo. Não se estimam e não se valorizam tanto como deveriam e, por isso, não se consideram dignos de serem agradados eles próprios, validados sem terem que fazer coisas, amados sem terem que fazer coisas em exagero. E estas pessoas assim que crescem com esta necessidade enorme de aprovação, elas normalmente fracassam no seu desenvolvimento, tanto em senso saudável de quem realmente elas são e o valor que elas próprias têm sem terem que estar exageradamente a agradar sempre. Portanto, tem uma autoestima baixa. A terceira característica é que elas não acreditam que serão aceites pelos outros, a não ser que trabalhem ativamente, exaustivamente em busca da aprovação. Elas não acreditam, vou-me aceitar, vou-me acolher, abraçar como eu sou, como eu estou, vivendo uma vida equilibrada. Elas desacreditam isso. Elas precisam de ser restauradas. Muitas vezes até gastam uma grande parte do seu salário para comprar presentes para outros, para estarem sempre a agradar, pagar um almocinho,
constantemente. Elas gostam muito de fazerem sacrifícios. Vivem como atores em vez de serem eles próprios. E a quarta característica muito comum é que elas investem o dobro do tempo das pessoas mais saudáveis quando se trata de relacionamentos. Elas dão um imenso tempo, se desgastam muito e muitas vezes adoecem em consequência. Portanto, estamos a falar de pessoas que intitulamos de apaziguadoras acomodadoras. E o título da nossa conversa, da nossa reflexão de hoje é se estamos a ser pacificadores ou vítimas. Pacificadores ou vítimas. Então, queria terminar contigo deixando algumas perguntas para, por favor, pensares com o teu coração, pois tu és tão valioso. Deus te ama de uma forma tão constante e sofre com aquilo que tu sofres. Então, a primeira pergunta seria: tens sido radical na manutenção da paz? És um apaziguador acomodador? Achas o máximo agradar constantemente os outros? Se sim, que passos tu pretendes dar para seres mais honesto contigo mesmo, mais honesto, sem máscaras contigo mesmo, com o teu próprio coração, e mais honesto, mais verdadeiro, amoroso e verdadeiro com os outros? Se realmente não te encaixas nesta categoria, já analisaste se não estás a tirar vantagem de alguém que seja assim? Não estás a usar este tipo de pessoas? Como eu disse, são pessoas que te amam normalmente ou que têm medo de ti. Receiam as tuas reações. Não estás a tirar vantagem? Ou seja, desculpa ser tão direto, não estás a ser um abusador? Então, como é que poderias ajudar essas pessoas a encontrarem uma liberdade maior? De uma forma prática. A palavra-chave é como. Como poderias fazer? Oferecer um bom livro sobre isso? Sugerir, terapia? Elas entrarem num grupo de apoio mútuo? Contacta connosco. O Luís vai deixar-te os meus contactos e com o Celebrando Restauração e o Ponto de Encontro, nós temos eventos mesmo para termos vidas corpo, espírito e alma, talvez pelo sentido inverso, alma, corpo e espírito mais saudáveis. Então, queridos, terminamos por aqui o nosso ponto de encontro de hoje. Partilha, vamos ser sal, vamos ter sabor e amar as pessoas próximas que precisam do nosso apoio. Então, até à próxima semana. O programa Ponto de Encontro está disponível no Spotify e Google Podcast. Pode contactar Danilo Gugeral no Facebook ou então através do 967 986 360. Apresentámos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.